Olá, boa noite. Matão, 4 de julho de 2021, domingo, e nós estamos começando mais uma noite de estudos das obras de André Luiz com Chico Xavier, de uma coletânea intitulada A Vida no Mundo Espiritual. Então sejam bem-vindos, já estamos aqui aguardando cada um de vocês para continuarmos o estudo do capítulo 12. Boa noite, Matão, boa noite todos das outras cidades que sempre estão conosco, Rio Preto, Jales, Dracena, Nova Independência e todas as demais cidades. Se eu não citei alguma, coloca aí que depois a gente cita, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, boa noite. Então vamos lá, já estamos aguardando para darmos início, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Lê. Boa noite, Cris. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite a cada um. Carla, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso espaço de estudo e aprendizado coletivo. Enquanto vocês estão aí entrando, deixa eu dar um recadinho rápido. Vocês já devem estar vendo a nossa divulgação da live no próximo sábado, dia 10 de julho. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem, que divulgassem, participassem dessa live entre amigos que nós realizaremos no próximo sábado, às 17 horas. Estaremos reunidos com o intuito de angariar alimentos, cobertores e agasalhos para as famílias carentes de Matão. E aí convidamos a todos. Nós temos um engajamento muito grande. A live chama-se Entre Amigos, então não só os amigos que estarão lá cantando e participando direto e indiretamente da live, nós também temos a participação dos comerciantes de Matão. Então nós tivemos doação de muitos brindes, então todos aqueles que contribuírem, doando alimentos, doando cobertores ou valor em dinheiro para a gente reverter em alimentos, agasalhos e cobertores, participarão dos sorteios dos brindes. Garanto que são brindes maravilhosos e tem muito brinde para todo mundo. Então, gente, o pouco que você doar fará diferença, é muito para quem nada tem. Então, nós pedimos para que contribuam e as pessoas que são de outras cidades também contribuam. Contribuem doando um valor em dinheiro, porque nós vamos reverter isso em alimentos, agasalhos e cobertores para os necessitados. Quais as entidades que farão a distribuição? Núcleo Assistencial Edo Mariani, representado pela nossa querida Leire Chiosini, que eles fazem um trabalho junto ao CRAS que é maravilhoso, de distribuição de cestas básicas, agasalhos, cobertores às famílias carentes, e os Anjos da Noite, com Toninho e toda a sua equipe. Então a gente pede para que vocês participem conosco, estejamos juntos no próximo sábado às 17 horas, transmitiremos tanto pelo Facebook, aqui pela minha página, quanto pelo YouTube. Durante a semana nós colocaremos o endereço para que todos acompanhem, mas que vocês possam doar. Doem, contribuam e participem do sorteio, tá bom? Gratidão a todos. Então divulguem a nossa live, passe esse recado para os amigos e nos ajude. Estaremos durante a semana também divulgando na TVM e nas rádios locais, tá bom? Então vamos lá elevar o pensamento e nos conectarmos com os nossos mentores, com os trabalhadores da Seara do Cristo, que nesse momento se acercam de nós. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nosso guia e modelo, médico dos médicos, médico das almas. Mais uma vez, mais uma semana que se inicia e nós nos reunimos em Teu nome para os aprendizados da noite. Gratidão, Senhor.
Gratidão por tudo que somos, por tudo que temos, pelas benesses que jorram do alto em nossa direção. Que neste momento, Pai, através da espiritualidade amiga aqui presente, de Jesus, nosso irmão maior, Maria Santíssima, Mãe de todos, possamos ter toda a área construída e não construída dos nossos lares visitadas. E que todos os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, sejam transmutados em fluidos salutares. Que as águas e os alimentos possam ser fluidificados e recebam o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula física e perispiritual nossa. Sê conosco, Jesus. Dai-nos a tua paz, a paz que meio às dificuldades, às tempestades, se mantém sereno. Persevere, que possamos perseverar, que possamos, Jesus, termos e sentirmos a tua presença em todos os momentos de nossa caminhada terrestre. Sê conosco, Mestre, e que as energias advindas nesse momento, através desse estudo, da nossa sintonia de pensamentos com o bem, com o belo e com o bom, que essas energias, essas vibrações salutares chegam a todos os necessitados, aos nossos doentes, aos doentes que estão nos leitos dos hospitais, a todos que laboram nos hospitais, aos que estão nos lares se recuperando, aos nossos irmãos que estão voltando para a pátria espiritual, aos seus familiares que neste momento sofrem a separação física. Ampare-os, conforte-os em suas necessidades. Mentalizamos a nós nas nossas fraquezas. Mestre, o Senhor nos conhece mais que a nós mesmos. Sabe das nossas reais necessidades. Nós vos pedimos, alargue a nossa compreensão. Dê-nos sabedoria para que tudo o que dissermos, tudo o que ouvirmos, para que esteja de acordo com os vossos ensinamentos, com o vosso Evangelho. Fortaleça-nos na fé. Ampare e conforte o nosso espírito, para que prossigamos no mundo sem ser do mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Meus amigos, então vamos lá, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos no capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade e sobre o que fala o capítulo 12, então vamos recordar? Nós estamos vendo um assunto muito interessante que é clarividência e clareaudiência. Então, o que vem a ser esses dois fenômenos, né, interpelados também mediúnicos quando tem a presença dos amigos espirituais? É a percepção mental. Ao contrário do que nós imaginávamos, a gente, na maioria das vezes, vê e ouve os espíritos não pelos olhos e ouvidos carnais. Então, a gente viu isso, que os médiuns de trabalho não é pelos olhos físicos, dificilmente vem pelos olhos físicos, senão todo mundo que estaria à volta veria. Né? A gente vê pelos olhos espirituais, porque toda percepção é mental. Então, a gente até explicou isso na aula passada, que imagina o perispírito. O perispírito é o primeiro corpo do qual esse de carne e osso é cópia.
O primeiro corpo, a matriz que o espírito usa para ser visível nos dois mundos, espiritual e físico, é o perispírito. E o perispírito, ele é todo ouvido e todo boca. Então as percepções ali são tudo. Então imagina um perispírito cheio de ouvidos físicos e cheios de bocas físicas. Não é assim. É uma percepção de mente a mente. Então não precisa verbalizar para que eles escutem o que nós estamos pensando, né? Então é tão interessante isso que para nós também é. Então quando nós temos alguém que diz assim, olha, um espírito falou para mim. Então não é o falou, eu não ouvi com esses ouvidos físicos. Ou eu estou vendo um espírito agora, eu não estou vendo com esses olhos físicos. A percepção é mente a mente. Então é isso que nós estamos aprendendo. E a gente iniciou tirando essas dúvidas, compreendendo. E durante o estudo da semana passada, nós vimos que num dado momento a reunião estava acabando. E quando a reunião termina, o que é pedido pela pessoa que está dirigindo a reunião, o encarnado que direciona a reunião, intuído pelo mundo espiritual? Porque vocês viram que há também alguém que dirige a reunião, que é uma entidade benfeitora, que é um espírito, que mente ligada à mente do encarnado, dirige a reunião no plano físico. E aí, quando termina a reunião, foi pedido para os 3 médiuns, para Celina, Eugênia e o Antônio Castro, permanecerem concentrados para começar a perceber o que as entidades benfeitoras, ao final do estudo, iriam falar e iam passar de recados, né? E aí a gente viu que a Celina, que é aquela senhora viúva 20 anos, com mais de 50 anos, né? 50 e poucos anos, uma senhorinha como eu, ela se concentrou. Também a Eugênia, que é uma jovem, né, ainda perto de Celina, porque ela tem 30 e poucos anos, também se concentrou. E Castro, a mesma coisa. Os 3 se concentraram para sintonizar com a mente do benfeitor responsável pela reunião, que é Clementino. Nesse momento que os 3 se concentram, André Luiz disse que, embora o Clementino é o mesmo benfeitor e os médiuns estão sintonizados com ele, cada médium, na sua condição evolutiva, percebe o espírito clementino de uma maneira. E aí a gente vê que Celina, mais dedicada, mais disciplinada, percebe nas minúcias. Ela está vendo e ouvindo, clarividência e clareaudiência. E aí ela pensa que é por esses olhos e por esses ouvidos, porque está acostumada, como nós, a entender que é por aqui que a gente vê, que é por aqui que a gente ouve, por aqui que a gente fala. Só que a gente sabe, e foi explicado para André Luiz, que não, embora ela ache que seja assim, a percepção é de mente a mente. Então ela está conectada, ela está sintonizada, como se estivesse sintonizada a uma frequência de rádio aqui da Terra. Então ela sintonizou com os benfeitores e ela vê com nitidez Clementina e escuta. Já a Eugênia não tem toda essa nitidez, mas ela também está concentrada e está sintonizada, percebendo à sua maneira, não com tanta clareza. O Antônio Castro tem facilidade em ver e ouvir os espíritos, porém, como ele ainda não está tão disciplinado e ele está mais preocupado em agora, depois de participar da reunião mediúnica inicial, que ele trabalhou, que ele auxiliou, que ele foi lá encontrar Oliveira, né, no mundo espiritual, ladeado por 2 benfeitores, né? Quando ele voltou, ele falou, agora eu quero usar a minha mediunidade nesse final de reunião para tentar sintonizar com alguém que eu gosto muito e que já está no mundo espiritual, com alguém que eu amo, que é minha mãe. Por isso, Antônio Castro, como uma criança desobediente, embora registre Clementino, espírito, ouça o que ele está dizendo, não está interessado não. Ele quer mais encontrar agora a mãe dele, ver se ele consegue ver a mãezinha em espírito. Então vamos entender a continuação dos estudos da página 108, tá bom? Então é aí que nós estamos.
E a gente estava justamente nessa parte, né, que o nosso querido irmão estava explicando, né, sobre a mediunidade de Celina, a percepção dela. E aí ele diz assim: vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado cada noite durante o sono, vendo e ouvindo a despeito da inatividade dos órgãos carnais na experiência que chamam vida de sono. Então ele está dizendo assim, aquilo que está acontecendo com Celina, Castro e Eugênia acontece conosco toda noite quando nós dormimos, porque quem dorme é o corpo físico, são os órgãos que estão ali mantendo a atividade básica, porque o espírito se afasta do corpo, encontra seres que já estão no mundo espiritual, visita amigos encarnados, então a gente se vê, a gente conversa e vai até no mundo espiritual encontrar quem já está lá. Tudo isso nós fazemos sem ter noção. Então é isso que ele está dizendo aqui. Embora a gente não saiba, esse desdobramento também nos acontece. Só que com esses médiuns, eles provocam através da mediunidade auxiliada pelos espíritos. Porque vocês viram que para alargar a compreensão deles, para que eles possam realmente sintonizar com Clementino, Clementino magnetizou cada um, alargou, ampliou as conexões, mas não para sentir e ver tudo que estava à volta, só para sintonizar com a faixa de Clementino. Porque às vezes a gente sintoniza com tudo do mundo invisível, a gente se perturba e não tem essa noção. Assim também é toda noite. Então, se a gente sabe disso e tem noção, a gente se prepara para o sono físico, porque nesse momento o espírito está mais livre e pode sim ter experiências maravilhosas. Então, quando você diz assim, eu sonhei com a minha mãezinha que está no mundo espiritual, com o meu pai que está no mundo espiritual, esse sonho pode ser mais que um sonho, você se encontrou realmente. E talvez, pela incapacidade de lembrarmos tudo e de reter na mente tudo como se deve, a gente tem vagas lembranças e não compreende muito bem os sonhos espíritas, tá bom? E baixando o tom de voz, acrescentou: somos receptores de reduzida capacidade à frente de inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Em suma, olha que importante, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. O que ele está querendo dizer? As nossas percepções mentais ainda são pequeninas perto daquilo que realmente, como espírito, nós podemos. Talvez até para que não nos perturbemos, para que continuemos a nossa caminhada evolutiva. Mas sempre essas percepções devem ser orientadas pelo conhecimento. Então, olha a importância do estudo, de saber quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, né? E principalmente amor, porque nós estamos circundados pelo amor do Criador, que é Deus. E Deus está cuidando de cada filho seu. Portanto, nós estamos todos fadados à perfeição espiritual, à autoiluminação, mas cada um no seu tempo. Decorreram mais alguns instantes. Diz André Luiz que centralizemos agora mais atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. Presta atenção, acabou a reunião, os 3 médios se concentraram e vai começar a prece. A prece está sendo dita pela entidade benfeitora. Então, a frase foi dita por Clementino, em voz clara e pausada, como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. Então, Clementino Espírito falou a todos. Agora vamos nos acalmar e vamos prestar atenção na prece.
Os espíritos ouviram, porque André Luiz está ouvindo, e com certeza as médiums também e o médium Antônio Castro vão receber a mesma informação. Atento, porém, aos nossos objetivos de estudo, acompanhei, diz André Luiz, os 3 médiums mais diretamente interessados no apelo. Dona Celina, a senhora de 50 e poucos anos, registrava as palavras do Espírito Clementino com precisão, sabe, assim, clareza, e guardava a atitude do aluno disciplinado. Então, além dela registrar muito bem o que o Espírito estava pedindo, ela se manteve concentrada na faixa vibratória dele para ficar em prece. A Eugênia assimilara também as mesmas falas, em forma de ordem intuitiva. Ela não ouviu com clareza o Espírito falando, mas foi intuição. Sabe aquela coisa que fica na mente assim, acho que agora é bom ficar quieto para poder fazer uma prece. E mostrava-se na condição do aprendiz criterioso. Olha que interessante, pessoal. Castro, contudo, não recolheu a fala de Clementino, mas nem de leve. Não estava ali muito sintonizado e interessado em escutar mais a espiritualidade. Por que será que ele não recolheu nem de leve? Vamos entender? Com permissão do supervisor, do Clementino, diz André Luiz que pusemos-nos em tarefa de análise. Observei, diz André Luiz, que sutilmente, ligados à faixa fluídica de Clementino, cada um dos 3 médiuns, a seu modo, acusava a presença de Clementino à sua maneira. Olha só, cada um tinha uma maneira de perceber a presença do benfeitor espiritual. A dona Celina anotava ali os mínimos movimentos. Então, a mediunidade dela, a frequência mental dela está bem sintonizada na mesma faixa de Clementino, a ponto dela acusar os mínimos movimentos dele. A maneira do discípulo diante do professor. A dona Eugênia lhe assinalava a vizinhança com menos facilidade, qual se o distinguisse imperfeitamente através de um lençol de nebulosidade. Então, ela não tinha aquela clareza de vislumbrá-lo, né? E Castro, olha só o Castro, embora visse Clementino com perfeição, parecia Castro completamente alheio à influência do instrutor. Então veja que tanto Castro quanto Dona Celina viam direitinho e ouviam o Clementino. A Eugênia tinha uma intuição, via tudo meio nebuloso, mas o Castro, embora visse ali direitinho, ele não estava muito sintonizado, não. As possibilidades de Castro na clarividência e de Celina também na clareaudiência são, por enquanto, mais vastas que em nossa irmã Eugênia, esclareceu Aulos Prestimoso. Acham-se os 3 médiuns levemente submetidos ao contato magnético de Clementino e podem identificar-lhe a presença com semelhança de observações, porque nas circunstâncias em que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se de percepção habitual. Então, para eles, né, cada um está vendo e ouvindo à sua maneira. Entretanto, olha o que o Hilário, amigo de André Luiz, que quando encarnado, também foi médico na Terra e que agora está como André Luiz, aprendendo esse intercâmbio entre os 2 mundos. Hilário, então, fala: se o trio foi colocado sob a ordenação magnética do Clementino, que é o supervisor, por que motivo as nossas amigas Celina e Eugênia lhe acataram o convite de estar em prece, de estar concentrada, e Castro se mantém visivelmente impermeável a Clementino, como se não estivesse escutando, participando de nada? O que acontece? O mentor do recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte
suscetível de provocar viciosa emanação em favor de nossos amigos, disse Aulus convicto. Então, o que Aulus está dizendo aqui? Clementino é um benfeitor espiritual. Se ele quisesse, por ser superior, ele poderia, pela sua autoridade espiritual, obrigar os três a estarem sintonizados com ele e a ver a mesma coisa. Mas não é assim que acontece. Ele não faz pressão nenhuma. Ele deixa que as pessoas, os encarnados, os médiuns, por eles, pela própria vontade e pela própria evolução espiritual, queiram estar vibrando na faixa superior junto com os espíritos. Então é por isso que ele não exerce pressão. Além disso, a mente de Castro passou de súbito a alimentar propósitos diferentes. Então nesse momento em que Clementino está fazendo a prece, pedindo a companhia dos encarnados, Castro mentalmente está ocupado com outras coisas. Ele não está em silêncio mental. A mente dele está querendo sintonizar com outros espíritos. O que será que acontece? Incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito, de momento não mais se revela Castro interessado em satisfazer ao programa de Clementino, mas sim, olha a preocupação do Castro, desse médium agora. Ele quer provocar um reencontro com a mãezinha, com a progenitora desencarnada. Enxerga o orientador do conjunto como quem é constrangido a ver alguém de passagem. Então ele está vendo, sim, ele está vendo Clementino, mas ele não está afim de ficar ali batendo papo ou escutando mais nada. Ele quer ver se ele consegue bater um papinho com a mãezinha dele desencarnada. Todavia, sem qualquer preocupação de escutar Clementino ou servi-lo, confinado como se encontram as emoções do jardim doméstico. Então, basta que nós, aqui encarnados, sintonizemos a nossa mente em outro lugar, sem querer estar ali sintonizado com os benfeitores, que a gente não vai sentir a presença deles. Então, é isso que acontece quando a gente está muito desequilibrado e a gente nem se lembra que o nosso mentor espiritual está ali do lado, não consegue fazer uma prece. Então, por mais que eles estejam conosco, a gente não sente a presença porque nós estamos mentalmente ligados ao desequilíbrio ou indiferentes à mente daquele espírito que está próximo a nós. Por isso que ele vai dizer agora aqui, Aulus diz que basta a indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. Vamos lembrar uma atitude nossa assim na Terra? Às vezes tem alguém falando conosco, a pessoa está olhando diretamente para nós e nós estamos olhando para ela. Aí ela continua falando, a gente desliga. Já aconteceu isso com vocês ou não? De você estar escutando alguém, olhando no olho dela, ela está pensando que você está prestando atenção no que ela está falando, daqui a pouco você fala assim, ai, desculpa, você pode repetir de novo que eu divaguei aqui, me perdi com os meus pensamentos e não escutei o que você falou? Ou você fica assim, rezando para a pessoa não perguntar nada para você, porque você não escutou nada do que ela falou. Já aconteceu isso com vocês? O que é isso? Indiferença mental. Né? Naquele momento, o que a gente está pensando para nós é mais importante do que o outro está falando ou está produzindo ali. Acontece sim, eu tenho certeza que acontece. Às vezes, não é nem por querer, não é que a gente fala assim, eu não quero escutar essa pessoa. É porque às vezes as nossas preocupações daquele momento levaram a gente a pensar em outra coisa. Então, é o que acontece, é uma indiferença mental. Agora, se acontece isso entre nós, imagina com a conexão com o mundo espiritual, como é que a gente não faz quando a gente não está bem? Quanta indiferença, né? A gente fala até assim, eu não consigo perceber nada, eu não sinto nada. Não consigo entender.
Então, olha a importância disso, né? E é isso que está dizendo aqui. E André Luiz fala, evidentemente, desejoso de definir a lição no quadro de nossos conhecimentos terrestres, Aulus acrescentou. É uma antena, Castro, é uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que a procura. Então, naquele momento, a mente dele não quer. Então, a antena mental, né, não quis sintonizar com a onda de Clementina, embora ele tenha visto, mas eu não quero. E é isso que está dizendo. Então, ele está insensível ao chamado de Clementina. E nesse instante, olha que interessante. André Luiz diz que vimos um companheiro simpático de nosso plano, avançou do círculo de espectadores, abeirando-se de Dona Celina e chamando-a discreto. Olha que interessante. Celina é encarnada, carne e osso, como estamos eu e vocês aqui. Ela está na experiência corpórea. Ela está concentrada na faixa do espírito benfeitor Clementino. E nesse momento, uma outra entidade, um companheiro simpático, né? Espírito, se aproxima de Celina, chamando-a discreto. Então, pelos ouvidos espirituais, ela escutou o amigo chamando. Quem será que está chamando Celina? Vamos ver quem é? A nobre criatura, a Celina, ouviu a voz do espírito, mas não se voltou para trás. Ele deve estar posicionado aqui atrás. Ela não olhou para trás para tentar ver que espírito que era. Entretanto, em pensamento, ela responde para esse cavalheiro simpático numa frase em pensamento. O que ela pensou, ela respondeu para o espírito. E o que ela pensou foi perfeitamente escutado por todos os espíritos da sala. Ela só pensou e os espíritos escutaram. Entendeu que não é pelos ouvidos carnais, físicos? Porque André Luiz escutou, Hilário escutou, Aulus escutou, todo mundo escutou. E o que ela pensou? Olha o que ela responde para o espírito. Nos encontraremos mais tarde. Então, é alguém que ela conhece. Aí, André Luiz e Hilário, acho que devem ter ficado curiosos, como eu e vocês, e aí Aulus, que é o mentor espiritual dessa trajetória, explica, informa esse cavalheiro simpático que falou com Celina, e ela falou que eles vão se encontrar mais tarde, é o esposo desencarnado dela, que a visita com afetuosa solicitação. Contudo, Celina, né, disciplinada quanto é, sabe renunciar, deixar para depois o conforto de escutar o marido desencarnado para se concentrar e colaborar no êxito da reunião com maior segurança. Então, primeiro, ela está servindo com Jesus. Depois, ela conversa com o marido durante o sono físico. É a mesma coisa. Olha que interessante isso. Muito interessante, né? E o Clóvis está colocando aqui, fica evidente que a importância da disciplina vai além do que enxergamos. É verdade. Olha a disciplina dessa médium. Enquanto o outro nem escutou Clementino e queria ver a mãe que está desencarnada, essa, o marido que ela ama muito, que ela se renunciou na vida corpórea para estar com ele, ele vem ali por trás, convida a conversar e ela diz, agora não. Durante a noite, enquanto o meu corpo físico está dormindo, nós podemos conversar e nos encontrar. Agora eu estou trabalhando, eu estou servindo com Jesus. Olha que lindo, gente. Logo após, né, vimos Castro, olha lá o Castro, o nosso outro amigo, desdobrar-se de novo, auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de sair daquele círculo, né? E revestido das emanações que lhe desfiguravam o perispírito, caminhou hesitante ao encontro de uma entidade amiga que o aguardava a pequena distância.
Então Castro, que é o outro encarnado médium, como ele estava muito interessado em encontrar a mãe dele, indiferente à reunião que estava ali acontecendo, ele se concentra, ele se emancipa, se afasta do corpo físico e em perispírito, e veja que o perispírito dele agora não está com aquele equilíbrio de auxílio de Clementino, porque ele está fazendo a revelia por desejo próprio. Ele desejou não contribuir mais na reunião para ir sanar os seus próprios propósitos e os seus desejos íntimos, egoísticos, né? E aí ele sai. E aí, olha o que a gente lê aqui. Nosso cooperador, falou Aulus, o Castro, menos habituado à disciplina edificante, julga que já fez o possível em favor dos trabalhos da noite de hoje, dos trabalhos programados para essa noite, e põe-se agora no encalço da mãezinha que vem sendo beneficiada em nossa organização. Então, por ele mesmo, ele decidiu, eu não vou ficar na reunião mais não, vou ver minha mãe. E foi. Não nos foi, porém, possível alongar anotações, diz André Luiz. Clementino, à cabeceira da assembleia, estendeu os braços e colocou-nos em prece. Então, agora, o espírito responsável pela reunião estende os braços e coloca todo mundo em prece. Nesse momento, olha o que acontece quando um benfeitor espiritual faz a prece. Cintilações, luzes de safirino esplendor revestiam-lhe agora o busto, dando-nos a impressão de que o abnegado benfeitor se convertera num anjo sem asas. Então, esse benfeitor responsável pelas reuniões do local se tornou iluminado de safirina cor. Em momentos ligeiros, verdadeiro jorro solar desceu do alto. Olha, imagina uma luz, como se fosse a luz do sol, descendo do alto, coroando a fronte desse espírito clementino. E de suas mãos passou a irradiar-se prodigiosa fonte de luz que nos alcançava a todos, encarnados e desencarnados, prodigalizando-nos a sensação de indescritível bem-estar. Então, gente, quando a gente faz esse estudo é a mesma coisa. Vamos entender isso, que nós estamos sendo visitados pelos benfeitores e também, através do nosso esforço e da nossa disciplina, estamos recebendo essas luzes que jorram do alto. Diz André Luiz que a emoção foi tanta que nada consegui dizer, não obstante as perquirições que me esfuziavam o pensamento. O êxtase do mentor iluminado impelia-nos a respeitosa mudez. Aqueles minutos de vibração sem palavras representavam um precioso manancial de energias restauradoras para quantos lhe abrissem as portas do Espírito. Será que a gente está preparado e está abrindo as portas do Espírito através da prece, de momentos salutares de meditação e reflexão para que a gente possa sentir o que os bons espíritos estão emitindo para nós naquele momento? Porque ele fala que tem que abrir as portas do Espírito. E olha o que nós estudamos ontem no Evangelho, para quem faz estudos com a gente, né? Pedi e obtereis. Olha aqui que lindo, a prece é um momento de obter do alto emissões luminosas para que a gente persevere, para que a gente se revigore, se restaure. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo isso. É o que eu conseguia, diz André Luiz, depreender, entender, compreender pelo revigoramento de minhas próprias forças. Se André Luiz, que é espírito, estava se sentindo revigorado e reenergizado, essas benesses também recaem sobre nós. E se as nossas portas do Espírito estiverem abertas, a gente também vai sentir a mesma coisa. Terminada que foi a operação inesquecível, Raul solicitou ainda alguns instantes de tranquilidade e expectativa. Raul,
é o encarnado responsável pela reunião, que está sempre sendo assessorado, auxiliado por Clementino, que é o espírito benfeitor desencarnado responsável pela reunião. Então, Clementino do alto conduz o nosso querido Raul, que está encarnado como eu e vocês. E aí, competia ao grupo aguardar a manifestação de alguns dos orientadores da casa, à guisa de instrução geral, no encerramento. Então, agora eles estão em prece, esperando que algum benfeitor se manifeste por algum desses médiuns. Dona Celina, nesse momento, rogou licença para notificar que ela viu surgir no recinto, ela viu pelos olhos físicos, percepção mental, pelos olhos espirituais. Ela viu no recinto que ele se abriu, surgiu um ribeiro cristalino, como se fosse um lago, um rio cristalino, em cuja corrente muitos doentes, muitos enfermos se banhavam. Então, o local em que eles estavam, apareceu um rio. E ela viu muitos doentes se banhando nesse rio. E a dona Eugênia, a outra médium, continuou também descrevendo, explicando que também chegou a contemplar um edifício, um prédio, um local repleto de crianças entoando hinos de louvor. Agora presta atenção nessa parte. As duas médiums, que estão vibrando e sintonizadas na faixa do Clementino, do benfeitor espiritual, disseram estar percebendo um rio, um ribeirinho, onde tem doentes se banhando e se tratando. A outra descreve que vê um edifício cheio de crianças entoando o hino de louvor. André Luiz comenta assim, presta atenção, hein, gente? Que ele, Hilário e todos os outros que estavam ali aprendendo, registrou a fala de Celina e Eugênia com surpresa. Porque o André Luiz, o Hilário, não viram nada. Eles até comentaram assim, nada víramos ali que pudesse recordar nem de longe um córrego de águas curativas. Eu não vi nada de rio, de córrego ali dentro. Ou algum pavilhão de serviço à infância. Não tem nada aqui, não estou enxergando nada. A sala em que nós estamos, diz André Luiz, era demasiado estreita para comportar um córrego, para comportar gente se banhando, para comportar criança toando o hino de louvor. O que é isso? Como é que elas estão falando? Aí, nessa hora, o Hilário dá uma olhada para André Luiz, o outro que está aprendendo, que também foi médico na Terra, e os dois pensam assim, ai, essas médiuns devem estar obsidiadas. Elas devem estar perturbadas mentalmente, porque não tem nada disso aqui. Olha a fala do André Luiz, ó. Olhando para mim intrigado, Hilário parecia perguntar se as duas médiuns não estariam sob o influxo de alguma perturbação momentânea. Assinalando-nos a estranheza, o assistente Aulus, quando viu que a gente estava pensando nisso, estranhando essas falas das duas médiuns, Aulus, prestimoso, vem esclarecer. Olha o que Aulus fala. Importa não esquecer que Celina e Eugênia, ambas, se encontram sintonizadas, reunidas na mesma faixa mental, na mesma faixa magnética que o benfeitor espiritual Clementino. E elas, as imagens que elas estão enxergando, na verdade, elas estão fixando as imagens que a mente do benfeitor está projetando. Então, Clementino está passando para a mente delas imagens, sugerindo aquilo que tem além dessa terra, além dessa sala onde eles se encontram. Elas, na verdade, viram os pensamentos de Clementino, relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola que esse grupo, essa instituição, o plano espiritual, junto com os encarnados, pretende em breve
mobilizar no socorro próximo. Ideias elaboradas com atenção, ideias elaboradas com atenção geram formas. Formas tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que expressam. Olha que coisa linda, gente. Linda e preocupante. Vou explicar por quê. Clementino é um benfeitor. As ideias dele são maravilhosas, porque ele pode estar mostrando como acontece no mundo espiritual o tratamento dos doentes, nas águas, em um riacho de águas correntes, uma natureza esplendorosa, maravilhosa aos nossos olhos, em que tem a água corrente, natureza, pássaros e os enfermos se banhando naquelas cachoeiras próximas a esse ribeirinho. Por outro lado, eles querem montar um local ali, com esse grupo de trabalhadores, de médiuns, que atenda a crianças necessitadas. E aí, por isso que ela está recebendo, Celina e Eugênia, ambas estão recebendo a mentalização de várias crianças cantando hinos de louvor, como quem diz assim, olha o que vocês farão no futuro. Então, o pensamento do Clementino tomou forma, imagens, sons, e elas puderam perceber isso. Olha que coisa maravilhosa. E por que, Rose, você está falando que isso é preocupante? Calma que vocês vão entender. Não podemos esquecer que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, qual acontece na percepção terrestre vulgar. E existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos, desencarnados ou encarnados. Estímulos esses que a mente de cada médium traduz segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais díspares interpretações. Ou seja, gente, a clarividência e a clareaudiência é um fenômeno muitas vezes anímico, faz parte da nossa natureza. Em algumas pessoas, ele ocorre de uma maneira muito clara. A pessoa vê e ouve os espíritos como nós aqui estamos nos vendo e vocês estão me ouvindo. Mas quando essas duas percepções de ver e ouvir está aliada ao auxílio dos espíritos, nós falamos que já se transformou em um fenômeno mediúnico. O pensamento toma forma. Vocês entenderam por que eu falo formas, pensamentos? Então, quando você assiste um filme muito feio, cheio de cenas deploráveis, de crime, de violência, de sexo, vamos dizer assim, desgovernado e animalesco, eu estou colocando tudo que a gente vê e ouve, que perturba. Se você guarda aquilo, aquilo toma forma dentro da tua casa, porque você entra naquela faixa vibratória. A Carla vai amar que eu falo isso de novo, né, Carla? Mais uma vez caiu aqui, ó. E aí esses pensamentos tomam forma por todo o lar. Então, se a gente não higieniza o lar através da prece, da sintonia com o bem, isso está por toda parte, uma psicosfera sombria, desequilibrante, que traz desequilíbrio para nós e para todos que estão no lar. Então, se os benfeitores podem sugerir para nós pensamentos maravilhosos como esse, de um ribeirinho, de crianças entoando o hino de louvor, os obsessores, os espíritos inferiores podem sugerir coisas ruins? Vamos imaginar assim, larvas e cobras andando na nossa cama, picando a gente à noite. Quem já não acordou com medo, caindo em buracos, bichos subindo em cima da gente, cobras correndo de animais? Olha aí. Então, se os benfeitores podem
emitir pensamentos que tomam forma e que a gente vê aquilo, sente cheiros, ouve sons, os espíritos inferiores também podem sugerir isso para nós, hein? Mas eles não sugerem coisa boa, viu, gente? Vamos terminar esse pedacinho? Né, Carla? Aprendi. É verdade. Olha lá. Continuando aqui, né? Ó, exclamou Hilário entusiasmado. Temos aí, então, o entendimento, né, da técnica dos obsessores quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias. Tá vendo? Alucinatórias. Então, eles podem emitir pensamentos de coisas ruins que a gente recebe e vê aquilo. Sim, sim, confirmou Aulus. É isso mesmo. No entanto, evitemos a conversação agora. O trabalho da reunião vai terminar. E aí nós terminamos o capítulo 12. Terminamos de uma maneira muito, mas muito esclarecedora. O que é importante a gente entender? O pensamento é matéria? É. Ele toma forma? Toma. Precisa verbalizar o que pensou? Não. Celina estava conversando em pensamento com o marido desencarnado e todos os espíritos do local entenderam. Ah, então eu estou num lugar de corpo presente, a pessoa está falando comigo, eu estou pensando mal dela. As minhas emissões de pensamento vão para ela? Podem prejudicar? Se ela estiver na mesma sintonia que eu? Então é importante que eu saneie, que eu higienize a minha mente? Que eu pare muitas vezes para pensar que quando eu não estou legal, eu tenho que mudar o padrão mental? Como? Higieniza a mente. Como é que eu limpo a mente? Para, escuta uma prece, ouve uma boa música, leia uma boa mensagem, assista a um filme edificante, busque coisas que elevem o seu padrão vibratório. Ninguém sintoniza com tal ou qual faixa vibratória sem querer. Nós temos que querer muito. Nós temos que ir lá e colocar na mesma frequência. O rádio é a nossa mente. Nós pegamos o botão e ligamos. Eu quero sintonizar com esta ou com aquela faixa vibratória. E nós escolhemos. Por isso que é importante que a gente seja sensibilizado, que nós entendamos cada vez mais que o nosso pensamento toma forma e vai onde quiser, sintonizar pela sua essência, por aquilo que ele carrega consigo, com coisas que trazem equilíbrio ou desequilíbrio, com seres visíveis e invisíveis da mesma sintonia, com a mesma afinidade. Então, aquilo que a Denise volta e meia fala, os iguais, né, Denise? Não tem como ser diferente. Nós buscamos com quem nós estamos e queremos ficar. Então, é muito importante isso. Certo, gente? Gláucia, feliz aniversário. Tô vendo você aí, viu? Feliz aniversário, que Jesus te abençoe, como todos que estão aniversariando. É um momento de agradecer por estar na matéria, né? Por estar aproveitando essa experiência corpórea. Então, que nós, embora em meio a tantas dificuldades, que nós saibamos tirar tudo o que há de bom nesse momento, inclusive estarmos juntos aprendendo agora. Então, gratidão. Mais uma vez, venho dizer-lhes que participem da nossa live no dia 10, que façam as doações, que estejam aí no meio daqueles que vão ganhar o brinde, porque tem muitos brindes, mas que, sobretudo, tenhamos um momento de alegria, porque essa live entre amigos, nós vamos, assim, ter músicas para cantarmos e para vencermos esse momento tão sombrio. Então, que Jesus os abençoe. Beijo no coração de todos e até o próximo domingo, tá bom? Com o capítulo 13, que é um dos mais belos, pensamento e mediunidade, ensina muito esse capítulo. Então, que Jesus os abençoe e até lá. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada para todo mundo.